Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 29 de novembro de 2021, e hoje daremos prosseguimento à temática da Lei Mariana Ferrer, que no vídeo anterior eu me preocupei com a questão formal de como ficou o resultado concreto da legislação e os seus efeitos mais previsíveis, mais imediatos. E sim, aí eu apontei que a lei essencialmente não é uma lei feminista, porque ela não faz uma discriminação de gênero no texto. Então, nesse sentido, é uma lei que seria teoricamente igualitária. Mas é claro que quando a gente levar para uma dimensão mais prática, a gente vai ver que não é exatamente assim. Então ela tende a ter consequências sexistas, sim. Por quê? Porque pela legislação é perfeitamente possível, por exemplo, que um homem acuse uma mulher de abuso sexual. E aí o que acontece? A legislação vai proteger esse homem acusador, e se as testemunhas dele forem todas homens, então elas vão protegê-lo. E a mulher vai ficar sem essa proteção imediata. Mas nós sabemos muito bem que na maioria esmagadora dos casos vai ser o contrário. Vai ser mulheres acusando homens. E aí tem a primeira assimetria da lei, que aliás isso eu esqueci de comentá-la, porque isso foi até uma omissão relativamente grave. Por quê? Porque a legislação, para ser realmente justa, ela deveria proteger não apenas a parte acusatória, ela deveria proteger também a parte acusada, porque é totalmente evidente que frequentemente a verdadeira vítima é o acusado. Quando se trata de uma acusação falsa, quem é verdadeiramente prejudicado é a parte que foi acusada. E como tem aquela petição de princípio que eu falei, que trata a parte acusatória como vítima, essa petição de princípio faz com que aquela legislação só proteja a parte acusatória, a suposta vítima, e não a parte acusada. O que significa então que se supostas vítimas e as testemunhas não podem mais ser coagidas ou submetidas a determinadas pressões psicológicas, por outro lado, a parte acusada não foi protegida por isso. O que significa então que, em tese, a parte acusada também estaria ainda sujeita a todo esse tipo de jogo psicológico sujo, frequentemente, enquanto a parte acusatória não estaria. Na realidade, sendo sincero, na prática não costuma ser exatamente assim, porque existe uma certa sensibilidade também na estrutura para perceber determinadas nuances, mas ainda assim, na maioria das vezes, teremos mulheres acusando homens, e essa mulher vai estar protegida por essa legislação, mas a parte acusada não vai estar. O fato é exatamente isso, é não ter estendido a mesma proteção para a parte que sofre a acusação, que frequentemente é a verdadeira vítima do processo. Vamos pegar o próprio caso Mariana Ferrer. Ninguém se ferrou mais nessa história do que o acusado. Ele teve um dano objetivo claro, no sentido financeiro, comercial. Ele teve a sua reputação destruída, passou por um verdadeiro inferno astral, ameaças de morte, problemas psiquiátricos, não só para a família dele. Por outro lado, qual foi o dano que a Mariana Ferrer sofreu? Ela ganhou seguidores, ela ganhou holofotes, ela ganhou toda a simpatia da mídia, tá? Toda a simpatia da grande mídia, fique claro isso, ao mesmo tempo que acusa a sociedade inteira de ser conivente com o estupro, todos os órgãos de mídia foram favoráveis, foram simpáticos a ela, e ela ganhou uma lei com seu próprio nome, ela pode tranquilamente capitalizar isso aí até numa carreira profissional. Ela pode se eleger uma parlamentar utilizando esses vitimismos aí. Isso acontece por quê? Porque, em geral, na maioria das vezes, o dano de uma vítima de estupro ou assédio sexual, condutas desse sentido, a não ser quando há uma lesão corporal grave, claro, mas geralmente o dano é subjetivo. Por quê? Porque você apenas observando um ato sexual qualquer, pelo próprio ponto de vista feminista, não tem como se saber se aquele ato ali está sendo voluntário, está sendo prazeroso para ambas as partes, está sendo resultado de uma coação. Porque é perfeitamente possível que você veja uma cena lá que está aparentemente consensual, mas que uma parte está sendo coagida por um meio mais sutil, submetida a uma determinada pressão, e essa parte naquele momento prefere, utilizando essa expressão chula, relaxar e gozar, né? A pessoa tenta diminuir o próprio sofrimento e tentando se esquecer. Mas isso não prova que ela está bem naquela situação. Então você não tem como deduzir, apenas olhando, que aquilo está sendo consensual, e não pode nem o contrário, porque você pode ver uma cena que aparentemente é extremamente agressiva, é um estupro, e de repente é uma maldita de uma fantasia que o pessoal tem ali, que está do fundo está sendo consensual. Não tem como você saber, apenas pela observação, qual que é a qualidade intrínseca subjetiva que está ocorrendo ali. E isso serve até mesmo para você alegar em favor da própria Mariana Ferrer. O fato de ela ter saído ali, andado normalmente, depois do suposto estupro, para lá e para cá, falando um trecho que não parecia nada,
Realmente, a gente não pode deduzir por aquelas imagens que ela não estava tendo nenhum tipo de sofrimento subjetivo. Não tem como. Isso atesto. O sofrimento, na maioria dos casos, exceto quando há lesão corporal grave, a maioria dos casos, o dano real de um crime sexual é subjetivo. Até porque a opinião da suposta vítima pode mudar. Ela pode ter passado por uma situação que no momento não era tal, depois que ela pensa de novo, percebe que tem coisa pior. Ou pode passar ao contrário, a pessoa pode sofrer uma violência sexual ruim na época e depois ressignifica aquilo e passa a fantasiar aquilo de uma forma diferenciada. Isso é exaustivamente conhecido na psicologia, esses mecanismos de defesa que se utiliza para você ressignificar experiências. Inclusive, muita gente defende até que a origem de determinados tipos de alterações comportamentais de conduta sexual, até mesmo de homossexualidade, seriam resultado de mecanismos de defesa relativos ao abuso. É um tema mais complexo, eu não vou colocar aqui, mas o ponto é que deixar claro, o dano é subjetivo. Agora, o dano da parte que foi acusada é totalmente objetivo. É dano financeiro direto. É dano de saúde, pode ser mensurado. Se o cara for para a cadeia, não preciso nem dizer mais nada, o cara pode ser, inclusive, pode ser vítima de violência na cadeia, como frequentemente tem acontecido. Então o que você tem? Você tem, por um lado, uma parte cujo dano é subjetivo, você não tem como saber o que tem ali por trás, ela pode estar agindo de má fé, pode estar agindo por outros motivos, mas também pode estar realmente sofrendo, pode ter sofrido um trauma real, subjetivo, mas o outro lado não, o outro lado é claro, o outro lado o dano que ele vai sofrer é totalmente objetivo. Esse é o motivo pelo qual, historicamente, acusações de estupro sempre foram tratadas com muito cuidado. Sempre houve um certo consenso jurídico de você ser cauteloso, porque é uma acusação muito fácil de fazer, ela tem um certo nível de credibilidade devido ao terrível impulso sexual masculino que é frequentemente desmedido, não tem como negar, é forte demais, ele pode ser facilmente armadilhado por uma moça minimamente sensual, que pode atrair ele para uma conduta para depois fazer essa acusação. Então, sim, sempre foi tratado com muito cuidado. E o que o estuprismo maldito tenta fazer hoje é destruir essa percepção e inviabilizar qualquer possibilidade de defesa da parte acusada, fazendo com que qualquer acusação de estupro em si se torne automaticamente uma prova e inviabilizando o máximo possível as relações entre os sexos. Por quê? Porque, como eu vivo dizendo, o objetivo do feminismo originário não é só isso, mas o que o constituiu essencialmente é o viés antirreprodutivo. E o fato de ele ser especialmente afetado com a questão de estupro, de assédio sexual, não tem nada a ver com o crime, com os elementos efetivamente malignos do crime em si, mas pelo seu potencial reprodutivo. É o único crime que tem um potencial reprodutivo, que se associa a algum grau à sexualidade. E por isso que tem toda essa concentração em demonizar o máximo possível todas as relações sexuais, comparando ao estupro. Então pega o estupro, que é um crime que sempre foi repudiado por pessoas, então é fácil você bater aquilo ali, e depois de você intensificar ainda mais o repúdio a esse tipo de conduta criminosa, você vai alargando a definição de estupro até abranger todas as relações heterossexuais, porque, na visão desse pessoal, toda relação heterossexual é estupro. Heterossexual. Observa, feministas nunca se preocuparam com estupros homossexuais. Nem mesmo os estupros lésbicos. Esse é um tema que simplesmente não aparece entre feministas. Okay? Então, assim, esse é o mecanismo em si. É isso que você utiliza. Esses subterfúgios são apenas meios de você chegar a esse fim da estigmatização, da demonização de toda a heterossexualidade. O que Mariana Ferrer sofreu? Ela sofreu lá alguma pressão lá durante aquele processo, que eu já admiti, foi uma coisa meio desmedida, mas que, vamos ser sinceros, eu acho que não era uma coisa exatamente coberta por essa lei, porque quem viu aquele diabo daquele vídeo, como eu explico no meu vídeo lá do estupismo culpado, o resultado para aquela exaltação de ânimos é da própria Mariana Ferrer, foi ela que trouxe aqueles elementos, foi ela que assumiu um comportamento absolutamente inadmissível para uma parte do processo. Ela atacou o juiz, atacou o advogado, o promotor, atacou o próprio advogado dela, acusou todo mundo. É uma conduta totalmente incapaz de cooperar, a ponto de até prejudicar o seu próprio desempenho. Ela foi tão estúpida em todos os níveis possíveis que ela conseguiu, em grande parte, não tenha dúvida, que em grande parte o que ajudou a inocentar o acusado foi a conduta dela, de tão inapropriada que foi. Por isso que um dos elementos que eu coloquei é que
No caso dessa lei, aqueles elementos que ela prevê, não foi exatamente o que aconteceu ali. Aquilo ali foi uma exaltação de ânimos causada pela própria parte acusadora. O sexismo intrínseco da mentalidade jurídica corrompida pelo estuprismo, né, essa doutrina insana da cultura de estupro, conseguiu fazer com que a parte que faz a acusação automaticamente se torne vítima. Ou seja, de certa forma a acusação é a prova. Ela acusa e você trata ela desde o princípio como vítima. Enquanto que a parte que está sendo acusada pode ser o verdadeiramente inocente, pode ser a verdadeira vítima. E tem acontecido com regularidade muito frequente, que essa parte acusatória é uma farsante que tem o objetivo de obter ganhos financeiros, políticos, não passa por sofrimento nenhum, e ainda assim ela é tratada como vítima. E a legislação não protege a parte que está sendo acusada, mesmo que ele seja totalmente inocente, mesmo que seja perfeitamente inocentado. Aí você vê, o processo jurídico em si inocentou aquela parte. Deveria ter ficado claro, então, que, de uma certa forma, no contexto geral, ele que acabou sendo a vítima, apesar da lei ser essencialmente, realmente não ser uma lei feminista, porque não tem um sexismo essencial na lei, dadas as circunstâncias culturais, a questão daquela deturpação, que é a petição de princípio da palavra vítima, isso sim corrompe a lei em níveis que não estão previstos dentro da legislação, mas em níveis pragmáticos, em níveis sociais, socioculturais, porque já está estabelecido. E por que, apesar da tentativa, a legislação não colocou a proteção da mulher vítima, né, mulher acusadora do processo? Por que não conseguiu fazer esse nível de sexismo aí? Simples, porque, apesar de tudo, ainda se admite que crianças, inclusive meninos, também podem ser vítimas de abuso sexual. Então não daria para colocar apenas mulher, porque excluiria as meninas e as crianças. Não dá para colocar apenas a parte feminina, vítima, supostamente vítima. Então, como a infância em si ainda tem essa ambiguidade, né? Acaba sendo uma coisa meio unissex, ela eliminou a possibilidade da vítima ser infantil, isso eliminou a possibilidade de você tornar a lei exclusivamente sexista. Apesar da lei formalmente não ter saído sexista, de haver elementos ali que são até perfeitamente defensáveis, eu acho até que ela de fato traz mais benefício do que prejuízo, o seu problema foi não ter alargado essa proteção a todas as partes envolvidas, que está colocando apenas para a parte acusatória. É curioso que essa petição de princípio que eu vivo insistindo é tão cara de pau em termos de eliminar a presunção de inocência, que ela ignora o fato de que uma contenda judicial, de início, trata as duas partes de forma igual. As duas partes são encaradas de boa fé. É para isso que existe o julgamento. É para evitar exatamente uma injustiça. E esse processo todo fez para que você desequilibrasse isso e fizesse com que aquela acusação em si imediatamente se tornasse quase que a prova em si, anulando todos os efeitos de proteção legal devidamente instituídos, historicamente instituídos, como eu apontei aí no vídeo do denuncismo virtual, né? Que mais uma vez esse caso da moça que deu origem a essa lei é um exemplo claríssimo. Foi um caso de denuncismo virtual também. Mas bem, é basicamente isso, queria dar esse fechamento aqui, porque para não ficar apenas uma interpretação puramente formal e jurídica da lei, mas também os seus impactos culturais, sociais e simbólicos que também são extremamente relevantes. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 29 de novembro de 2021. Obrigado por sua atenção.